Olá, meus irmãos, mais uma vez estamos juntos, no mais de um domingo, para fazermos o nosso estudo da Escola Bíblica Dominical. Espero que você tenha acordado bem, muito disposto para ouvir a palavra do Senhor, para podermos juntos aprender mais sobre a vontade de Deus para nossas vidas. E, como nós vimos, nós estamos estudando a respeito da vida dos profetas, mais particularmente na última lição, nós vimos sobre a vida do profeta Elias, como era a sua coragem, como era a sua disposição, a sua obediência, a sua fidelidade e a sua fé em Deus. Nós vimos que isso trouxe muita força para Elias, que isso trouxe muita bênção na vida de Elias, que Deus se manifestou extraordinariamente na vida de Elias. Nós vimos também que Elias foi honrado, né? Honrado por Deus, de maneira que a sua aprovação foi tão grande que ele teve o privilégio também de ser recolhido para Deus de maneira extraordinária. Ele terminou o seu ministério de uma maneira extraordinária, muito linda, muito especial. E deixou quem? Deixou o seu sucessor. Seu sucessor é quem? Seu sucessor é o profeta Eliseu, outra das grandes figuras do Antigo Testamento. Outra das grandes figuras do Antigo Testamento. Como sucessor do profeta Elias, ele herdou a autoridade espiritual do seu mestre e foi uma lâmpada, não é? Foi uma lâmpada que iluminava a luz do Senhor em um tempo profundo de trevas, né, de obscurantismo pagão em Israel e Judá. Eliseu foi, Elias é um profeta que eu admiro assim, de monte mesmo, muito. Ele era um homem muito forte, muito sábio, muito determinado. E Eliseu não foi diferente. Eliseu foi um sucessor à altura de Elias. Ele deu continuidade a esse trabalho de maneira também muito comprometida. E como profeta de Deus, como servo de Deus, como homem de Deus, ele trouxe luz àquela sociedade, luz ao povo de Israel e ao povo de Judá, em meio a tanto pecado, tanta obscenidade, tanta corrupção, tanto obscurantismo ali da parte de Israel e de Judá. Não é? Uma característica, né, que Eliseu herdou de Elias e fez de Eliseu um sucessor à altura de Elias foi exatamente a coragem, né? Assim como Elias era identificado pela sua coragem, pela sua bravura, pela sua disposição a fazer aquilo que Deus determinava, Eliseu também seguiu ali os passos de Elias. Eliseu também foi corajoso, também confrontou reis, também confrontou príncipes, também confrontou o povo. Né? Quando o povo se desviava do Senhor, quando o povo se entregava à inclinação do pecado, quando o povo se rendia a tudo aquilo que feria a pessoa de Deus, que feria a autoridade de Deus, a santidade de Deus e a busca pelo Senhor. Né? Seu ministério também é marcado por grandes transformações nos reinos do norte e do sul. E a sua fidelidade a Deus no meio desse caos social é marcante. Hoje nem tanto, mas aqui, quando alguém resolvia obedecer a Deus, ele deixava uma marca. Ele era visto assim como algo diferente, como alguém diferente, com uma espiritualidade
de verdade, uma espiritualidade profunda, de intimidade com Deus, uma profunda de intimidade com Deus. Seu ministério foi marcado, foi marcante. O ministério, no meio daquelas coisas todas que ocorriam ali no reino de Israel, sua maneira de confrontar, a sua maneira de agir, elas deixavam o quê? Elas deixavam uma marca para aqueles que observavam a vida do profeta Eliseu. Eliseu, o povo de Deus, o profeta, o jovem Eliseu, ele deixou arado, ele era lavrador, ele arava a terra dos seus pais, né? Era a economia rural, historicamente, a primeira atividade de trabalho, a economia rural, lavrar a terra, produzir, assim, hoje é entendido como uma das primeiras atividades de produção do trabalho, né? Uma das primeiras maneiras de lutar pela subsistência de força de trabalho é a produção rural. E Eliseu era o quê? Era um lavrador, né? Tratava ali das terras da sua família, cuidava, ele estava cuidando. E ele abandona tudo isso, né? Ele deixa tudo isso e vai buscar uma nova história. Ele vai buscar uma nova história. Ele não vai repetir a história da sua família, dos seus pais, dos seus antepassados. Ele vai em busca de uma nova história. Ele vai em busca de uma nova seara, né? E ele se entrega a isso, se entrega a esse chamado de Deus. Quando Deus chama, querido, você deixa tudo. Você, ministério profético, ministério da palavra, ministério do serviço real, ele é para sempre. Ele vai, ele exige que você se entregue. Ele exige, ele deixa ali todos os seus bens, toda a sua herança, todo o seu sustento, toda coisa, e vai corajosamente seguir Elias e vai atender o seu chamado. Como Elias fora levado, depois de ser chamado, depois de receber a convocação de Elias, e depois ali de temer estar à altura de Elias ou não, ele questiona Deus, né? Ele pede a Deus que dê certeza a ele, né? É normal, assim, no início do ministério, a gente ter alguma insegurança, né, quanto ao nosso chamado. É normal, assim, a gente não é duvidar, a gente se deparar com o tamanho da missão, com a importância da missão, e aí ele acompanhava Elias e via como que Elias era um homem poderoso, um homem bravo, um homem brilhante no seu ministério, apegado à obra de Deus, íntimo de Deus. Ele via tudo aquilo, e ele agora, sucessor de Elias, ele olha para tudo aquilo que Elias foi, e é normal você questionar e não ser chamado, mas achar, será que eu estou à altura dessa missão? Será que eu estou pronto para dar continuidade, né? A referência dele, a segurança dele estava em Elias, e ele estava deixando ele de lado. E Elias vai lá e pergunta para ele o que ele queria, né? Vai lá e fala para ele: pede-me o que queres que eu te faça antes que eu seja tomado de ti. E aí Elias vai lá e diz para ele o seguinte: peço-te que haja a porção dobrada do teu espírito sobre mim. Isso era o pedido de Eliseu. Às vezes a gente pede as coisas, às vezes, querido, sem olhar lá na frente, sem olhar a consequência daquilo que a gente está pedindo. Às vezes a gente não tem noção do que a gente está querendo, na verdade, né? A gente não consegue ver além, daquilo que a gente está buscando. E
Assim, Eliseu ele está pedindo uma herança espiritual do profeta Elias. E Elias fala para ele que ele pediu assim algo muito difícil. Quando o Elias entende que ele pediu algo muito difícil, Elias estava pensando em tudo que ele viveu, porque embora ele tenha compartilhado da glória de Deus, embora ele tenha tido a sua realidade reconhecida, a obra ministerial, o ministério profético, o chamamento não era uma coisa muito fácil. Tinha lutas, tinha aflições, tinha perseguições, e Eliseu estava pedindo aquilo em dobro. Mas Elias ele vai para o céu e o profeta Eliseu quer ter certeza, né, de que o poder que estava em Elias agora está sobre ele. E ele faz lá a sua pergunta a Deus, põe à prova, pede que Deus confirme, né, o seu chamado, ele confirma, né, e aí Eliseu não tinha mais nenhuma dúvida de que ele era realmente o sucessor de Elias, de que ele tinha ali que dar continuidade, né? Ele tinha que se render ao seu chamamento, que tinha que caminhar no caminho do Senhor, que tinha que obedecer a Deus, que tinha que ouvir e transmitir a vontade e a palavra de Deus. Analogamente, isso, né, como diz o autor aqui, analogamente, muitas vezes podemos sentirmos pequenos diante da missão, diante da obra que Deus nos confere. Né? É natural, já falei isso, é natural, diante do desafio, diante da grandeza da obra, a gente olhar para nós e nos sentirmos assim, tanto quanto despreparados para ela. Mas o Senhor, Ele nos capacita para cumprir a sua obra. O profeta Eliseu se deixou ser usado por Deus, isso é muito importante, querido. E o Senhor mudou a sua vida e o preparou para a grande obra que lhe estava proposta. Para que a gente esteja pronto, preparado para fazer a obra de Deus, Jesus disse que os seus discípulos fariam obras maiores do que a dele, para a gente estar disposto a fazer grandes coisas em nome do Senhor Jesus, para a gente enfrentar os grandes desafios que são propostos, principalmente hoje, na nossa sociedade, né? A sociedade de hoje, a sociedade odierna, do tempo presente, é preciso confiar em Deus, confiar que Ele vai nos capacitar, confiar que Ele vai nos sustentar, confiar que Ele vai nos direcionar, confiar que Ele vai fazer com que as oportunidades surjam e que a gente caminhe em direção a Ele, fazendo aquilo que nos é proposto, fazendo aquilo que nos é dado a fazer, e que no tempo certo nós vamos desfrutar ali da recompensa, que é estar com Ele na glória, que é estar na sua presença. É muito difícil num mundo tão material, tão consumista, tão útil que a gente vive, né? Sinônimo de prosperidade é a qualidade do carro que você tem, é a roupa que você veste, é a casa que você mora, o bairro, né? Isso é sinônimo de sucesso, de prosperidade, isso é sinônimo de poder, de honra, de privilégio. Pode até ser, tá? Que seja, não há nenhum problema com isso. Se você quer gastar fruto do seu trabalho da forma como você quiser, isso é uma questão pessoal sua, não há problema nisso. Tá? Mas no contexto do homem de Deus, no contexto do servo, do Senhor, a coisa mais maravilhosa que pode acontecer na vida dele é estar na presença de Deus. É ter o amor de Deus, é ter a segurança de que Deus conduz a sua vida, é ter a segurança de que Deus faz prosperar o seu caminho,
ainda que as dificuldades surjam, ainda que haja desânimo, ainda que as pessoas queiram tirar você do foco, queiram perturbar a sua paz, ainda que haja qualquer coisa desse tipo, ainda que isso aconteça, a grande beleza do Evangelho, a grande recompensa que Deus pode nos dar é estar perto dele, é estar com ele, é estar junto dele, é ter intimidade com ele, é conhecê-lo, é buscá-lo, é estar no seu caminho, fazendo a sua obra, fazendo a sua vontade. Isso é a coisa mais maravilhosa que pode existir na vida do servo de Deus, do homem de Deus. E diante dessa grande responsabilidade, é normal que em algum momento você se sinta incapaz e pequeno diante da grandeza da obra. É normal, mas aí você precisa confiar em Deus. Você precisa confiar e, como diz o texto, se deixar usar por Deus. Quanto mais você se deixa usar por Deus, mais sua autoridade é reconhecida no Senhor. Mais a glória de Deus é vista através da sua vida. O poder de Deus é visto através da sua vida, é manifestado através da sua vida, mais você se tem identificado por sua relação com Deus, por sua relação com Ele. Isso é muito, mas muito importante. É muito importante confiar em Deus e se deixar usar por Ele. Isso é de extrema importância. Muito, 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 muito importante. E aí vem o segundo ponto, milagres e autoridades. Assim como Elias e Eliseu também teve um ministério extraordinário. Extraordinário. Né? Os episódios seguintes da história do profeta Eliseu mostram que Deus usava poderosamente. Basicamente, os milagres que foram feitos por Elias também foram feitos. Elias também ressuscitou um jovem. Elias fez um machado subir. Elias também ajudou uma viúva, né? Quase que se repetiu ali. Os milagres da vida de Elias se repetiram ali na vida de Eliseu. Eliseu, ele tem um episódio particular, né, que assim destaca a vida de Eliseu, né? São dois, na verdade. Um desses milagres que demonstra aí a autoridade espiritual é a cura de Naamã, servo do rei da Síria, se não me engano. Acredito que sim, agora eu não estou lembrando direito isso. Exatamente, servo do rei da Síria. Ele era um general muito respeitado, um homem de muitas posses, um homem de extrema autoridade na Síria, muito amado por seu rei, dado a sua habilidade militar, sua habilidade bélica, sua capacidade de estratégia, dado o seu sucesso, né? E a prosperidade de adquirir os reinos e vencer as batalhas. Ele era muito querido do rei. Então, uma menina refém, uma menina hebreia, vai lá e fala para ele que na terra de Israel tem um profeta que pode curar ele. Ele vai e comunica o rei da Síria escreve uma carta ao rei de Israel, e o rei de Israel se bota em pano de saco com medo, né? De como que vai responder isso, de como que vai resolver essa questão, se ele era profeta, se ele tinha poder. E aí alguém vai falar para ele de Eliseu. Então ele vai lá e encaminha Naamã a Eliseu. Naamã vai lá com toda aquela comitiva, com presentes, com toda a influência, com tudo. E vai lá e chegando lá, esperando aquele tratamento especial, aquela honraria, Eliseu nem sai, né? Nem sai ali da sua cabana, da sua tenda. Ele manda o seu jovem lá, o
servo, e dizer para Naamã que para ele ficar curado da lepra, ele tinha que mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Naamã fica possesso, fica transtornado, alterado, fica muito bravo, né, por ter que se banhar no Rio Jordão, por não ser recebido como ele esperava, com aquela pompa, com aquela circunstância. Né? Às vezes a gente não é recebido com toda essa pompa e circunstância, né? E fica feroz, fica irritado, se sente irritado. E aí o servo de Naamã vai lá e diz para ele: Senhor, se ele te mandasse fazer coisa pior, você não faria? Aí Naamã vai e segue a orientação de Eliseu, se dirige ao Rio Jordão, chega no Rio Jordão muito bravo e mergulha uma, e a lepra está lá, 2, e a lepra está lá, 3, e a lepra está lá, 4, a lepra está lá, e aí 5, a lepra está lá, 6, a lepra está lá, e Naamã inventar: eu vou matar esse homem, eu vou matar esse camarada, me desrespeitou, que não me ouviu, e vai, mergulha a 7ª vez, e quando ele levanta, seu corpo está limpo, completamente limpo, curado da lepra. Né? Aí o povo fica espantado, e aí Naamã fica encantado com aquilo e volta para Eliseu e tenta ali deixar os presentes que trouxe, deixar e agradecer e tal. E Eliseu não aceita, não recebe nada em troca, né? O servo do Senhor não está esperando esse tipo de recompensa. E despacha Naamã vai embora, e aí vai curado. E aí Geazi, né, servo, que foi lá falar com Naamã lá, cresce o olho, e aí mente, diz para Naamã que Eliseu mudou de ideia, que tinha que ter algumas vestes, alguma coisa de prata e tal, e pega e leva aquilo de volta, e ele recebe ali das mãos de Naamã e leva embora para sua casa, esconde. E aí Eliseu fala lá com ele, diz que sabe o que ele fez. E aí a lepra que estava em Naamã aparece então em Geazi. Porque Geazi ele foi corrupto, né? Ele se corrompeu. Ele não só se corrompeu, como ele foi lá e mentiu e falou em nome de Eliseu. E Eliseu não tinha falado nada. Isso não podia ser aceito. Conformidade com isso, podemos aprender que quando um servo de Deus é cheio do Espírito Santo, ele tem poder sobre as forças desse mundo. Sua oração é respeitada pelos líderes, seu testemunho é reverenciado como o de alguém que é próximo de Deus. Eliseu demonstrou em toda a sua plenitude a sua intimidade com Deus. Só tem autoridade da parte de Deus aquele que é íntimo, aquele que anda com o Senhor. E na vida desses é visto milagre, é visto que as coisas acontecem ali em conformidade com o que diz a palavra do Senhor. Ele foi identificado como um homem de Deus, né? Aquele que fala da parte de Deus, aquele que age da parte de Deus, aquele que anda com Deus. E muita gente quer essa autoridade, muita gente quer essa identificação, muita gente quer esse brilho, mas não está disposto a enfrentar as lutas, as
dificuldades, as responsabilidades e as arduras do ministério. Muitos querem os louros, querem o reconhecimento, querem a autoridade, mas não querem todo o escopo, tudo aquilo que vem junto com a autoridade, todas as lutas pelas quais se passam. Quando eu escuto isso, quando eu leio isso, eu lembro-me do apóstolo Paulo. Jesus é enfático em responder lá, Simeão, desculpa, Ananias, eu esqueci o nome agora. Ele manda lá que aquele servo dele vai até Paulo, te ore para que esses camas saiam de Paulo. E aí ele questiona que Paulo é perseguidor da igreja e tal, e Jesus diz que o ministério de Paulo é sofrer por Jesus. Acho que ninguém quer o ministério do apóstolo Paulo. Acho que todo mundo quer o reconhecimento de Paulo, a influência de Paulo, a autoridade de Paulo, mas ninguém quer o ministério de Paulo. O ministério de Paulo era sofrer pela igreja de Jesus, sofrer por Jesus. Eu acho que isso aí é um ministério que ninguém busca, sinceramente falando. Mas é um ministério que existe, né? A vida do ministério ela não é só luz, só evidência, só reconhecimento. Não é só isso não. Mas isso não é impedimento para que se sirva ao Senhor. Qual foi o legado, então? O legado de Eliseu. O fato do homem de Deus. De fato, o homem de Deus tem mais autoridade que todo um exército. A vida e o ministério do jovem lavrador que atendeu ao seu chamado de Deus são inspiradores. Obviamente, queridos, quando você vê alguém servindo o Senhor, quando você vê alguém fazendo a obra, lutando a sua luta, você vai ver ali que a pessoa não desiste, que a pessoa persiste, que a pessoa vai em frente, que a pessoa acredita, que a pessoa caminha com o Senhor apesar de tudo. E o legado é isso, inspirar, é mostrar que vale a pena andar com Deus, andar com o Senhor. E aqui no texto, o autor ele cita um pedaço também que é interessantíssimo. O povo está indo lá, levando um soldado que morreu para ser enterrado, e aí acontece um assalto, o povo se desespera e o corpo cai no túmulo de Eliseu. Quando o corpo bate nos ossos de Eliseu, aquela pessoa ressuscita. E ele diz aqui, assim mesmo, depois de morto, o profeta ainda prevalecia como um extraordinário instrumento de Deus para trazer vida. Vida. A mensagem de Deus é a mensagem de vida, é a mensagem da salvação, é a mensagem que transforma as pessoas. O tamanho do legado de Eliseu é grande diante do tamanho do legado de Deus, do profeta Eliseu. Ele teve um grande legado, até depois de morto. Eliseu fez milagre. Claro que quem fez o milagre foi Deus, mas aquilo dali é o seguinte, dali era a importância de Eliseu como profeta do Senhor, foi demonstrado aí nesse episódio, né? Quem ressuscita é Deus, sempre é Deus, né? Sempre é Deus que ressuscita. O profeta, ele vai lá e intercede, mas quem ressuscita realmente, quem traz de volta é o Senhor, Deus. Nós devemos nos perguntar como desejamos ser lembrados por aqueles que passaram pela nossa vida. Como servos de Deus, como que nós desejamos ser lembrados? Como aqueles que serviram ao Senhor, como aqueles que realmente eram pessoas de oração, pessoas de fé, pessoas que tinham uma vida voltada, que se preocupavam, tinham amor pela palavra e não deixavam escondido esse amor, que realmente pregavam a palavra, que amavam as pessoas, que faziam diferença no reino de Deus, que produziam para o reino de Deus, ou pessoas que vêm, que passam e que não deixam nenhum impacto na sua vida, que não deixa nenhuma impressão na sua vida, que não deixa nada que te anime, que te motive, que te leve para frente. Preciso pensar sobre isso, preciso nos perguntar sobre isso, né? Como que seremos lembrados pelas próximas gerações, como que elas vão olhar
para nós, né? Aprendemos hoje sobre a vida e a obra de um importante servo de Deus, o profeta Eliseu, sua posição em ouvir a voz do Senhor, o reconhecimento do povo de Deus, do que Deus havia designado como profeta, e os efeitos extraordinários que o Senhor realizou por meio dele, devido à sua ousadia santa, para enfrentar ali os reis e autoridades ímpias, né, que tornaram a sua biografia assim inspiradora. Assim como Elias, Eliseu também permaneceu com coragem, fazendo a obra de Deus, não se deixando intimidar pelas dificuldades que se apresentavam no caminho. Pensar e agir, você sente o chamado do Senhor para uma obra específica? Você reconhece na sua vida, você sente esse chamado? O que falta para atender ao chamado? Deus lhe chamou para uma obra específica na igreja de Jesus, a realizar alguma obra, algum trabalho que precisa, que você pode fazer, que Ele quer que você faça. Você já pensou nisso? Você já se perguntou a respeito disso? Você já ouviu isso? Está querendo saber como que vai fazer? O que falta para obedecer a Deus? Você sente que Deus tem confirmado o seu trabalho em sua obra? Você se sente aprovado por Deus? Você acredita que você tem produzido frutos para o reino de Deus? Porque Ele te chamou para produzir frutos. Você tem produzido frutos? Seu trabalho tem produzido frutos para o reino de Deus? Né? Deus, Ele olharia para você com alegria pelo que você está fazendo e produzindo para a sua obra? Como você deseja ser lembrado pelas próximas gerações? Você quer que as próximas gerações lembrem de você como um homem de Deus, como alguém comprometido com a sua obra? Você quer inspirar outros a produzirem para o reino, fazer o reino crescer, trabalharem nele com toda a vontade, toda a disposição? Quer ser lembrado assim como um comprometido com a palavra, com compromisso com Deus? Essa é a pergunta. Qual legado que você quer deixar aí para as próximas gerações? Então, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela sua atenção. Deus abençoe sua vida, sua família. Você tenha aí uma semana abençoada, em nome de Jesus. Desejando, estamos aqui na rua Pedro Barbosa Guimarães, número 59, no Jardim Caçara, em Cabo Frio, esperando você. Você que nos acompanha aí, se você tiver o desejo de visitar, se você puder nos visitar, venha. Fale aqui que você acompanha as nossas lições pela Escola Bíblica Dominical. Nós teremos a alegria de abraçar você que recebeu aqui no nosso tempo. Mais uma vez, Deus abençoe e obrigado pela sua atenção.